Olá, bom dia, 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Tá começando pela Rede Jovem Pan mais uma edição do nosso a revista radiofônica aqui da maior e melhor rede de rádio do Brasil, seguindo até às 11h30 da manhã. O que há de importante no noticiário nacional e internacional repercutido e comentado neste programa que começa agora, quinta-feira, dia 23 de junho de 2016. Vamos em frente. Muita coisa para tratar no dia de hoje, notícias importantes, mais uma fase, um braço da Operação Lava Jato segue em frente com, enfim, conduções coercitivas, né? Novos desdobramentos, vistorias em residências, apartamentos, importantes figurões, né, da política brasileira sendo levados aí a depoimento, e outras coisas vão acontecer nesse dia que está só começando aqui pra gente na programação do Morning Show. A prisão do ex-ministro de Lula e Dilma, Paulo Bernardo, os 20 anos da morte de PC Farias, como agem as redes que espalham ódio pela internet, a consulta popular no Reino Unido que vai decidir se os britânicos permanecem ou não na União Europeia, a volta de Darth Vader e a nova musa do Snapchat, Michelle Obama. Muita informação e opinião aqui no Morning Show. Te convido a passar a próxima hora e meia com a gente ligado aqui na programação da Jovem Pan. Pode curtir nossa página no Facebook também, estamos lá, JP Morning Show, vai lá, dá uma curtida no nosso conteúdo extra, sempre tem material extra, né, do que acontece aqui nos bastidores do programa e prolongamentos das notícias que a gente comenta aqui, né, Paulinha? Hoje mesmo tem o Bombando na Web, que eu faço um quadro especial em vídeo só de entretenimento, às 10 horas já tá entrando no ar. Boa. Lá no nosso Face. Você pode interagir também aqui na programação da Jovem Pan pelo Opina Pan. Pode baixar o aplicativo, é de graça na App Store ou no Google Play e responda a atual enquete aqui no Morning Show. Atenção, a Olimpíada no Rio de Janeiro vai trazer mais orgulho ou mais vergonha pra gente? Vai lá no Opina Pan, não paga nada para baixar o aplicativo e você participa das enquetes fazendo o seu cadastro aqui. Vamos lá, olha, plebiscito define hoje se britânicos permanecem ou não na União Europeia. A Ellen, que pé que tá essa história? Ontem, o noticiário já dava conta aí de que desdobramentos podem acontecer numa eventual saída da Inglaterra da União Europeia, né? Outros países também poderiam seguir nessa toada, né? Não só lá, né? Aqui hoje eu recebi o informe econômico da manhã de hoje, era uma coisa assim, Brexit, que é a expressão que se usa em inglês, né? Do Brexit, e é porque vai mexer na economia de todo mundo. O que acontece? Já está ocorrendo a votação, das primeiras horas aí da manhã, os eleitores estão indo votar, são mais de 46 milhões de pessoas cadastradas para responder a seguinte pergunta: o Reino Unido deve continuar sendo membro da União Europeia ou deve sair do bloco? David Cameron, hoje primeiro-ministro, já votou, ele é a favor da permanência do Reino Unido no bloco. Por quê? Porque se isso não ocorrer, ou seja, se o leave, se o sair ganhar, as consequências econômicas podem ser bem graves para o Reino Unido, apesar de, vale lembrar, né, o Reino Unido não aderiu ali à zona do euro, continuou usando Libra, a gente vai para lá, é Libra, moeda e tal, mas pode ter um impacto bem grave no mercado e o David Cameron, por consequência disso, fica insustentável no cargo dele. Por outro lado, se permanecer no cargo, permanecer na União Europeia, o que acontece? Há uma quantidade grande de eleitores ali insatisfeitos, gente que realmente não confia na União Europeia, sobretudo gente que também está muito... Um dia a gente falou aqui sobre a questão do quanto pesa a imigração nisso, tanto que mataram a Jo Cox, aquela parlamentar que defendia os imigrantes, né? Então, assim, eles estão inseguros, porque sim, pesa muito. Aí um ouvinte me perguntou assim, mas você só falou disso, não falou dos outros aspectos? Não, são vários aspectos, mas para o cidadão médio ali, o que está pesando? Bom, nós temos aqui uma nova diáspora, imigrante chegando na Europa, sou cidadão europeu, logo eu tenho que aceitar esses imigrantes.
não tô curtindo, quero reforço de barreira, não quero aderir a essas normas. Então, há uma população forte, tanto que hoje o clima lá é meio esse mesmo, viu? Quem tá no Reino Unido e as notícias que a gente vai recebendo é disso. Gente que, de um lado, vai colocando lá flores em homenagem a Jo Cox, que foi assassinada, dizendo vamos permanecer na União Europeia, e, por outro, ativistas carregando cartazes enfurecidos, dizendo é hora de sair, o Reino Unido é maior, é o que eles gritam, né? O Reino Unido é maior, a extrema-direita tem essa frase, Reino Unido é maior, então eles querem essa saída. Tá muito dividido e há um impacto, pode haver aí um impacto, que é, se sai o Reino Unido, a possibilidade disso contaminar a região é grande, né? E aí você começar a perder todo o equilíbrio que foi montado aí a duras penas para se formar a União Europeia. O que também não é o desejo dos Estados Unidos, né? Frente a essa também questão do terrorismo, não. do combate ao terrorismo, né? Isso que poderia minar, né? Essa ação conjunta das E a gente volta para um período em que era ainda mais acirrado, né? Toda essa divisão, essa polarização. Então, se você separa ali a União Europeia, a princípio, me parece uma coisa um pouco preocupante você ter essa instabilidade na região. Não concordo que seja de extrema-direita. Eu acho que o protecionismo, no caso, o protecionismo que eles querem fazer contra o terror, é supra-humanitário. Eles estão pensando em razões de Estado. Da mesma forma que o Partido Democrata, que não é a extrema-direita, dá pleno apoio ao Farm Aid, que faz o protecionismo contra a agricultura brasileira. É raison d'État, razão de Estado. Chega uma hora que o Estado fala: vamos nos fechar. Isso acontece até com a esquerda. Não é direita ou esquerda. A razão de Estado muitas vezes se sobrepõe à ideologia. Mas é bom ou ruim? Mas só para Dona, reforçar... Só para a tua opinião. Você acha que é bom ou ruim essa separação, essa volta da Inglaterra, saída da Inglaterra da União Europeia? Uma razão de Estado acho que não se discute. Eles querem ir pronto. Da mesma forma que hoje, volta ao ponto. Quais protecionismos não há feitos pelo Partido Democrata, que se julga progressista, contra a agricultura brasileira, contra a carne brasileira, contra a razão de Estado? Não tem ideologia. Tem assim, nós precisamos sobreviver. E a Inglaterra decidiu que é o seguinte: eles querem se fechar, e a gente sabe que no fundo eles não querem dar ajuda humanitária. E quero lembrar para vocês também uma coisa: a Inglaterra sempre reagiu assim. Se você pegar quando Bram Stoker lança Drácula em 1896, o que era a Drácula? Era a satanização do imigrante da Europa Oriental. Quem era o Drácula? Ele vem da Europa Oriental sugar o sangue de uma noiva que se chama no livro Lucivesterna, que é um trocadilho com Lux Western, a luz do Ocidente, ou seja, a luz do Ocidente sendo sugada por um vampiro que vem da Europa Oriental. Essa é a metáfora de Drácula. A Inglaterra sempre se fechou na questão do imigrante. Esse é o DNA inglês e vai ser sempre pro resto da vida. Só para colocar aqui, Tonholi, quando eu falei extrema-direita, é a frase que é usada pela extrema-direita e que se tornou bandeira do Brexit, que é o Reino Unido é maior. Isso é uma frase da extrema-direita britânica. Agora, há sim, claro, uma simpatia maior da direita britânica a essa saída, que é historicamente mais conservadora e contrária à imigração no país. Ô, Paulinha, vamos lá trazer para a ficção aí esse tema aqui da possível saída da Inglaterra da União Europeia. Esse Brexit pode trazer problema. O que é esse plebiscito aí no Reino Unido, né? E a série Game of Thrones tem a ver? Eles têm muito a ver. Fala aí. Você não acredita, tem muito a ver, Edgar, porque você sabe que Game of Thrones é filmado na Irlanda do Norte. E para essas filmagens, até a gente já citou aqui, para $10 milhões para cada episódio dessa sexta temporada de Game of Thrones, eles usam recursos que vêm de um fundo que se chama Fundo de Desenvolvimento Regional Europeu, que é um fundo criado para fortalecer a coesão econômica e social na União Europeia ao corrigir desequilíbrios entre suas regiões. Quer dizer, é um fundo da União Europeia. Se o Reino Unido sai, não tem mais esse fundo. Param de receber esse. E você sabe que assim, tá bom, só pega esse fundo. Não é só isso. Quando eles filmam lá na Irlanda do Norte, eles empregam muita gente, tipo 800 pessoas, trazem um fluxo de dinheiro para a região. Além disso, turismo, Edgar.
acredite, o turismo aumentou demais com a história do Game of Thrones. Eles chegaram até a sinalizar os lugares das filmagens, aonde, enfim, os ovos dos dragões eclodiram, onde nasceram os dragões e tudo mais. Eles receberam quase 2,5 milhões de visitantes estrangeiros no ano passado, um recorde histórico só por causa das filmagens de Game of Thrones. Então vai dar ruim pra Game of Thrones. Pode dar ruim, eles podem procurar um outro lugar pra filmar, um outro lugar que ofereça, enfim, um pacote melhor aí de custos, porque 10 milhões de dólares por episódio, e pra próxima temporada isso pode aumentar, é uma dinheirama aí, então pode dar ruim pra HBO. Tá vendo? Game of Thrones talvez tenha que ser filmada onde? As relações aí onde é que entre as filmar, coisas gente? estão... Fazer tipo o Doutor Zhivago. O Doutor Zhivago nunca foi filmado na Rússia, né? Foi filmado na Espanha. Vão fazer a mesma coisa, vão filmar... E é interessante que parece que por lá, Edgar, a classe artística toda tá em massa contra a saída. 96% dos membros da Federação de Indústrias Criativas, inclusive artistas bastante conhecidos como Jude Law e a Keira Knightley, sinalizam que são contra a saída. Então, vamos ver o que vai acontecer. Espero que não prejudiquem Game of Thrones, tá bom, gente? Vamos manter pelo menos essa série no ar. Essa é a preocupação. Tá bom. A minha pelo menos. Tá bom. Agora 10h13, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Seguindo com o Morning Show dessa quinta-feira, quero convidar os ouvintes aqui a interagirem com a gente pelo nosso WhatsApp, é o 931-171009. Pode mandar mensagens de vídeo, também a gente coloca, né, Paulinha? É sempre mais legal. A gente vê as pessoas que interagem com a gente pelo monitor aqui da Jovem Pan e você faz aí o seu comentário sobre as enquetes. Hoje a pergunta é a seguinte: quem matou PC Farias? Aí vocês podem estar se perguntando, muita gente jovem, né? Mas PC Farias? O que é isso? Quem que é esse personagem, né? Vocês que estão ouvindo a Jovem Pan já há algum tempo, que são contemporâneos deste que vos fala, pelo menos sabe muito bem quem foi o PC Farias. O Thiago Berrais está aqui com a gente para ajudar a revivar essa história que tem 2 décadas já, né, Berrais? Bom dia. É isso, bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Aliás, será que existe o crime perfeito, hein? Pois é, essa pergunta vem à tona em se tratando do crime envolvendo o PC e a namorada, a amante, enfim. Pois é, faz exatamente 20 anos, dia 23 de junho de 96, o Tonholi também, a gente estava até conversando outro dia aqui na redação sobre esse crime, que hoje completa 20 anos. PC Farias, para os mais jovens, né, ele foi o tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello, presidente da República, e ele ficou conhecido como símbolo da corrupção daquele período, né? Fernando Collor já tinha caído em 92 e em 96, era um fim de semana, veio a informação de que ele tinha sido encontrado morto, deitado numa cama de uma luxuosa mansão em Alagoas, ao lado da namorada Susana Marcolino. E até hoje, não é, Edgar, vem a discussão sobre as duas versões. Foi o crime passional, que inclusive é o que traz o laudo do Badan Palhares, que foi o perito oficial, e se foi duplo homicídio também. Houve um júri dos seguranças, e esse júri concluiu que houve o duplo homicídio, mas nunca se encontrou a pessoa que teria matado os dois. Primeiro nós temos aqui um trecho do legista Fortunato Badan Palhares, que ganhou muito a mídia naquela época, e ele se apressou, prontamente ele chegou a público para dizer que tinha sido um crime passional. Susana Marcolino comprou um revólver, ela temia que PC Farias terminasse o namoro com ele, aí ela matou PC Farias e depois se suicidou. Essa é a versão do laudo de Badan Palhares. Vamos ouvir. Não há a quem procurar. O assassino está morto e está junto com o PC, quer dizer, morreu junto com o PC. É a Susana, não tem dúvida absolutamente nenhuma. É, taxativo, né? Não tem dúvida. E aí tem um outro legista, Jorge Sanguinetti, que foi a voz discordante desse crime. Jorge Sanguinetti diz o seguinte, que houve duplo homicídio. Quem matou, alguém matou os dois. É isso que ele diz nesse outro trecho. As vítimas não foram autoras dos disparos. Havia uma terceira pessoa que adentrou. Na verdade, foi um trabalho, uma trama para silenciar o arquivo vivo das Alagoas, o Dr. Paulo César Farias. O arquivo vivo das Alagoas, né? Diante da conjuntura toda política da época, olhando em perspectiva agora,
fica realmente um pouco mais difícil, eu diria, acreditar em crime passional mesmo, né? É verdade. Um cara com tanta informação, envolvido em tanta trama na época do governo... A primeira vez que eu ouvi o termo, a expressão testa de ferro... é com ele. Foi com o PC Farias. Foi com ele. Ô Edgar, alguns anos depois, o irmão de PC, Augusto Farias, chegou a ser acusado, mas isso acabou não se sustentando. E tem uma história envolvendo os 4 seguranças que estavam na mansão naquele dia. Inclusive, eles foram levados a júri, acusados deles não terem evitado que uma outra pessoa entrasse na mansão e matasse os dois. Inclusive, os 4 foram absolvidos, mas o júri concluiu que houve duplo homicídio, mas nunca se encontrou quem matou PC Farias. Então é uma história muito mal resolvida até hoje. Agora, o Tonholi tá aqui, ele se lembra muito bem. Nos bastidores tem um comentário que é o seguinte: o que aconteceu? Existe uma prova de que Suzana Marcolino comprou o revólver, né? Ela já teria a intenção de matar PC Farias. E a história que se fala, claro que isso não está em laudo oficial nenhum, imagina. Mas a história que se fala é que ela matou PC Farias, revoltada com o fim do namoro, possível fim do namoro, e aí os seguranças entraram no quarto e mataram ela. E alvejaram ela. Essa é a história, mas que é uma história de bastidor que nunca ninguém fala, né, Tonho? Agora, tem a gente conversando aqui na redação também, então ela estava me falando sobre algumas questões técnicas que estavam envolvidas na polícia científica ali, que diziam respeito ao que eles tinham jantado, ao que tinham consumido horas antes de serem mortos. Vou te contar a história. Na época eu era repórter especial do Jornal da Tarde da Rádio CBN. Bom, logo depois que mataram o PC, me chegou nas mãos um contralaudo. O que é contralaudo, ouvinte? É assim, da mesma forma que a família da menina jogada aqui do prédio contratou o Jorge Sanguinetti, que reabriu o caso PC, para fazer o laudo dizendo que a família não jogou a menina pela janela e eles estão condenados, a justiça aceita o contralaudo. Quando o PC morreu, chegou nas minhas mãos um contralaudo que o Fortunato Badam Palhares tinha feito 2 meses antes da morte do PC, 19 de abril de 96, quando 19 sem terras foram mortos em Eldorado dos Carajás. O laudo que o Badam Palhares vendeu, isso é legal o contralaudo vender, para o secretário de Segurança Pública do Pará, Ricardo Sete Câmara, dizia assim: a PM não matou os 19 sem terras porque eles se mataram uns aos outros com facas, e a PM não usa faca. Esse laudo do Badam Palhares colocou o Badam Palhares em xeque quando ele fez o laudo do PC. Então o Badam Palhares entrega para a revista Veja o laudo, que dá aquela malfadada capa: queima de arquivo, homicídio seguido de suicídio. Logo em seguida foi nomeado o perito Jorge Sanguinetti, que o Berrache também ouviu. O Mário Simas Filho reabre pela Isto É o caso e ganha o prêmio ESSO. O que a gente tem que saber? O PC Farias tinha R$1 milhão em sobras de campanha do Collor e estava torrando. Ele distribuía dólar como quem distribui Bom Dia. Alguém queria brecar que ele distribuísse esse dinheiro. A questão é a seguinte: a diferença da morte da Suzana Marcolino da Silva com o PC dá de 3 horas, mais ou menos, e eles chegaram isso a partir da análise das vísceras, mostrando que o que eles comeram e beberam parou de ser processado no estômago do PC, mas foi processado no estômago da Suzana, porque ela ficou viva 3 horas depois da morte do PC. Tem também um elemento muito importante, que na época foi o Jô Soares que deu furo, que a Suzana ligou pedindo socorro para um dentista que atendia ela em São Paulo, chamado Fernando Corleone. Falou: olha, tô aqui, socorro. E essa gravação, esse papo do Fernando Corleone foi levado na época pelo Jô Soares, e isso reabriu o caso. Ela ligou pedindo socorro. Então é um enigma. Talvez seja o crime perfeito, porque os júris, os jurados, o júri diz, como disse muito bem o Thiago, que os dois foram mortos, mas ao mesmo tempo você não tem o assassino. Eu considero esse como o crime perfeito, assim como foi o caso do crime da Rua Cuba. E só pra fechar, a gente conversou também com o promotor Marcos Mouzinho, que ele tenta reabrir o caso. Ele diz o seguinte: olha, eu vou me aposentar e não terei a conclusão da história ainda. É incrível. É incrível. Olha, Berrache, obrigado, hein? Obrigado você. Tua participação aqui no Morning Show, um assunto realmente polêmico da política e da polícia, da criminalística brasileira. É a política que vira manchete policial, né? Manchete policial. Obrigado, Thiago. Aliás, a pergunta fica aí para você interagir com a gente pelo WhatsApp. 931-17009 é o nosso telefone. Responda pra gente. Quem matou PC Farias? E aqui no Twitter, essa é a hashtag, hein? Hashtag quem matou PC Farias. Você pode mandar a sua teoria
Tem algumas meio viagem chegando por aqui, mas de qualquer forma vocês podem mandar, tudo. entendeu? Eu sugiro, tipo, novela Agnaldo Silva. É, tem que ser cabe uma tudo. coisa assim Tá que valendo. cabe tudo. Vai. Tá valendo, 931171009 pra você interagir com a gente aqui na nossa enquete de hoje no Morning Show. Pode mandar vídeo, tá? Você coloca o teu vídeo, diz aí o teu nome, de onde você tá falando pra você poder entrar no sorteio do kit Morning Show ao final do programa. Ellen, vem cá, vamos seguir aqui com essa questão aí desse novo desdobramento da Operação Lava Jato. Você também, na verdade, foi acordada. Eu tive um desdobramento essa manhã. Você foi acordada esta manhã. Com todo respeito à mulher do Tibor Brojo, o Tibor me acordou hoje, tá? A coordenação do jornalismo aqui da Jovem Pan te chamou, olha, vem cá que você precisa ir para tal ponto porque as coisas estão acontecendo. E aí? Bom, depois do Tibor me acordar, eu fui para a sede do Diretório Nacional do PT, porque nós estamos aí com um Pichuleco 2 ou aqui operação batizada de Custo Brasil, que já tem aí entre os seus detidos o ex-ministro de Lula e também de Dilma, Paulo Bernardo, foi preso preventivamente lá em Brasília no apartamento funcional da mulher dele, a senadora Gleisi Hoffmann. A Gleisi não estava no apartamento, tá? Contra ela até o momento não há nada, embora tenham sido feitas buscas no apartamento. O ex-ministro da Previdência, também da Secretaria de Administração, motoqueiro de Dilma Rousseff, mais conhecido como Carlos Gabas. Acho que o Gabas também teve um cargo aqui em São Paulo, se não me engano foi INSS, alguma coisa que ele administrou aqui em São Paulo também. Ele foi levado para depor voluntariamente, assim como o jornalista Leonardo Atucci, do site Brasil 247. E agora há pouco também o secretário municipal de gestão aqui de São Paulo, Walter Correia, que foi secretário do Paulo Bernardo no Ministério do Planejamento, esse também foi preso. Estão sendo feitas buscas na sede do PT aqui em São Paulo, agora pela manhã. Até não tinha visto ainda um grupo especial da Polícia Federal que estava, quando cheguei na redação, Edgar disse, nossa, estava lá mesmo, era exército. Não era exército. Só faltou a boina vermelha. Não, exército. Trouxe aqui uma jaqueta. Eu trouxe pro Tonhori disse que ficou com muita inveja do tá César Tralli e ele queria muito vestir o uniforme da Polícia Federal para ser investigativo, do né? exército americano, camuflada. Ia se camuflar que nem o César Tralli. Não, mas o que acontece? É o grupo aqui, ó, Grupo de Pronta Intervenção, anotei aqui, da Polícia Federal. Eu não tinha visto nenhuma fase da Lava Jato, embora hoje não seja Lava Jato, né? Esse grupo ser usado ainda. Estavam eles lá na frente da sede do PT, toda fechada a sede, delegado lá dentro, ninguém entra, ninguém sai, ninguém fala. Só o carteiro entrou hoje de manhã, a gente só viu o carteiro, eles deixaram entrar. Mas então, o que acontece? O carteiro já é suspeito, qualquer coisa. Então, o carteiro entrou, ficou lá, sei Ele lá. foi levar uma nomeação de ministro para alguém que estava lá dentro. Tava lá para salvar alguém, Não, mas olha só, o Paulo Bernardo, essa questão toda envolvendo Era o Bessias. ele, é envolvimento com dinheiro ilícito Então, para a vamos lá. campanha da Gleisi. Aí não é que tá. O que se sabe até aqui? Seria um esquema de pagamento de propina, por enquanto, em contratos que estavam envolvendo o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Quer dizer, a pasta que ele comandou. Eles teriam contratado um serviço de TI, de informática, e o dinheiro, na verdade, 70% desse dinheiro que foi pago para esse serviço de TI teria ido para propina. Se estima aí num valor de 100 milhões de reais desviados em propinas em 5 anos, de 2010 a 2015. Como que se chegou nisso? Se chegou nisso depois da delação do ex-vereador de Americana, o Alexandre Romano. Nessa delação teria falado sobre este esquema. Isso é o que se apurou até aqui. Aí, enfim, a gente começa outras questões, se fala, mas não tem nada ainda, gente, comprovando sobre campanha de Gleisi, nada disso ainda é oficial. Oficial que a gente tem de Polícia Federal e de fontes da política, envolvendo esse contrato aí com uma empresa de TI para o Ministério. Então tá acontecendo, às 11 da manhã tem coletiva aqui na Polícia Federal em São Paulo. Tá certo, agora 10 horas 29 minutos, horário de Brasília. De volta com o Morning Show dessa quinta-feira, aqui pela Rede Jovem Pan. Olha, fiquei decepcionado com essa história aí. Não vai ter, meu. Acabou. Não, Interromperam a série Vinyl. Coisa legal, pô. Pô, música. Parecia, né? Parecia que ia ambiente, o quê? Ser uma gravadoras. saga, Anos né? 70. É isso aí. A gente falou aconteceu? bastante dessa série da HBO aqui no programa, a série Vinyl, que estreou esse ano,
com uma proposta muito legal. Tinha um timão, né? O Martin Scorsese por trás, aí como produtor executivo, chegou a dirigir o primeiro episódio de 2 horas, muita expectativa para esse lançamento. Tinha o Mick Jagger também ali, colocando o seu aval ali na produção. Né? O Terence Winter, que é o cara de Lobo de Wall Street e Boardwalk Empire, outra série muito bacana. Enfim, era um timaço, né? O Bobby Cannavale, que é um super ator, fazendo protagonista, que é um empresário, como o Edgar estava falando aqui, da indústria fonográfica, na década de 70. A reconstituição de época em Nova York. Tinha tudo para dar certo, até uma gatinha, Olivia Wilde, ali no elenco. Várias referências de bandas de verdade mesmo na série, né? Da época, né? Tinha muita coisa legal, Ed. A gente achou que ia dar certo. Até em fevereiro desse ano, a HBO tinha confirmado uma segunda temporada. Mas quando ontem, eles informaram que cancelaram a série Vinyl. Então você que curtiu muito a primeira temporada, pode chorar. Pode chorar bastante, não vai ter Vinyl. E agora eu vou fazer uma confissão. Assisti ao primeiro episódio de 2 horas e dormi e não gostei e não achei que essa série envolveu. Tá aí. Podem me mandar mensagem os haters. Mas, de qualquer forma, foi cancelado. Não deram muita explicação não, viu, Ed? Não disseram, olha, por causa da crise, olha, é porque não sei quem não quis fazer. Sei. Simplesmente não vi todos também, mas gostei, né? Porque é um assunto que me interessa particularmente, mas fiquei decepcionado pelo fato de ter essa notícia de que não vai rolar mais, foi cancelado. Mas será que foi? Será que não tem uma ainda? É um momento? Eu acho que não, Ed, porque havia uma confirmação da segunda temporada e agora cancelam, quer dizer, não é uma brincadeira legal ficar indo e voltando nas decisões, né? Acho que já deve ser difícil bastante os caras terem decidido cancelar. Agora, você que curte séries, hein? Está no ar o nosso podcast do conteúdo Jovem Pan, direto do sofá, e a gente tá falando sobre o quê? Séries antigas maravilhosas. Por exemplo, Chips. Quem não se lembra desses caras, dessa dupla maravilhosa, hein? Capacete e óculos aviador. Estamos falando de Família Dinossauro. Uma outra série nem tão antiga, The O.C., várias séries aí relembradas nessa edição do Direto do Sofá, podcast do conteúdo Jovem Pan. Eu vou postar pra vocês aqui, pra vocês curtirem umas séries antigonas aí nos breaks do morning. Boa, Paulinha. Agora eu quero saber por que os fãs de Star Wars estão em polvorosa. O que tá acontecendo? O do Darth Vader em particular, hein? Não. Então, porque a gente sabia que esse ano, 15 de dezembro, a gente tem o lançamento de Rogue One, uma história Star Wars, o primeiro filme derivado da saga de Star Wars. Então já estava todo mundo nessa ansiedade, como é que vai ser, a Felicity Jones é a atriz que vai protagonizar, é uma história intermediária aí entre as duas sagas. Bom, enfim, mas a grande pergunta era a seguinte: vai ter Darth Vader ou não vai ter Darth Vader nesse filme? Poderia ter, porque teoricamente na cronologia ele estaria vivo, entendeu? Porque é antes da Estrela da Morte ser destruída. Então, beleza, teríamos um Darth Vader, mas ele vai aparecer na história? E agora saiu a capa da... ficou a sugestão do herdeiro dele, não ficou, né? Do sucessor dele ali, né? Mas aí a gente tá antes, ele tá vivo, né? Entendeu? Ele tá vivo, no caso. Ele poderia fazer parte da história. E aí o que acontece? Capa da Entertainment Weekly, e é revelado que sim, teremos Darth Vader nesse filme Rogue One, o primeiro derivado da saga de Star Wars. Não se sabe qual vai ser a importância dele, se ele vai, enfim, ter grande importância aí dentro da história. Mas o que disseram é o seguinte: o poder, o lado negro da força, Darth Vader pontuará todo o climão desta superprodução aguardada. Paulinha, tem uma pergunta. Você que é tão up-to-date. Vamos ver. A gente, seminovo em bom estado, assim, eu, Ed, por exemplo, a gente sabe que nos anos 80 tinha esse cabelinho crescido atrás e cortado na frente, o mullet. Paula, você não acha extemporâneo, fora da época que o Darth Vader mantém o mullet em pleno século XXI? Não, porque os clássicos sempre persistem. E voltou à moda agora na Fashion Week, todo mundo tá usando mullet. Na Argentina também. Darth Vader não tem um mullet, fica bem claro, tá? O capacete dele ele é careca, é um mullet, o capacete dele. E o capacete dele é um capacete, não é um mullet. De qualquer forma, ele estará em Rogue One, assim como muitos outros atores bem legais. O Forrest Whitaker, Diego Luna, tem o Mads Mikkelsen, que especulavam, viu? Será que é ele que vai fazer o Darth Vader? Também já deixaram claro que não. Ele vai fazer o pai da protagonista, um cientista. Ele será nesse filme. Okay. Vamos aguardar. Muita expectativa, dezembro desse ano, mais Star Wars pros fãs. Boa, Vinícius
está com a gente aqui para comentar Falar disso. sobre essa questão aí do Google, que está homenageando no Doodle. Quem tá no Isso. Doodle? Muito legal a homenagem do Google hoje, Edgar, para Dercy Gonçalves, que se estivesse viva faria 109 anos, né? Então o Doodle aí da página inicial brasileira do Google presta essa homenagem nesta quinta-feira à atriz e humorista Dercy Gonçalves, marcando o 109º aniversário do nascimento da artista que morreu, né, que nos deixou aos 101 anos em 2008. Ela que era marcada pela sua irreverência, pelos palavrões, olha lá, quem está nos acompanhando agora pelo aplicativo, pelo Ela de streaming, tá braços vendo aí abertos braços ali. abertos, uma imagem bem legal, bacana a homenagem do Google aí para Dercy Gonçalves, a nossa diva do teatro, da televisão. Muito legal a homenagem do Google e a Dercy que deixa saudades nos tempos de hoje, né, Edgar? Boa, boa. Grande Dercy, justa homenagem aí do Google para nossa grande atriz, cantora Dercy Gonçalves. Agora, 10h40, horário de Brasília. Jovem Pan. Ellen, ontem a gente noticiou aqui, né, que 4 homens foram denunciados por ter usado as redes sociais para atacar a jornalista a Maria Júlia Coutinho, a Maju da TV Globo. Né? O que está por trás dessa ação aí desse pessoal, Ellen? Gente, eu não sei vocês que dominam, a Paulinha que é toda manjada aí nos Paranauê da internet, né, Paulinha? Você já sabia dessa história, mas eu fiquei bem surpresa ontem conversando aqui com o promotor do Ministério Público paulista que fez a investigação do caso Maju, o Cristiano Jorge Santos, quando ele veio contar pra gente o que estava por trás de tudo isso, ou seja, uma guerra, uma verdadeira guerrilha virtual entre gangues cibernéticas. Ou seja, são gangues que se organizam para fazer grandes feitos que lhes deem visibilidade midiática. Em comum, essas gangues têm um discurso de ódio, uma propagação do ódio, pessoas desejando ser aceitas por um grupo e vontade de atingir essa visibilidade. E aí, quando esses elementos todos se combinam, a gente vê ataques como os que foram praticados contra a Maria Júlia Coutinho, logo depois teve Thaís Araújo, teve a Sharon Menezes, também foi vítima desses ataques. E aí o promotor do Ministério Público paulista, Cristiano Jorge Santos, explicou pra gente como é que pra gente tentar entender, ele fez uma analogia que eu acho que é boa, de como é que essas gangues cibernéticas atuam. Elas funcionam mais ou menos como gangues de pichadores. Então, o pichador, o que eles querem? Quem picha no lugar mais alto, quem picha no lugar mais seguro, mais inexpugnável, para eu botar lá aquelas letras esdrúxulas deles lá e no meio deles ficar marcado como algo relevante, para ganhar notoriedade. No caso, eles estavam em busca de derrubar páginas, então eles tinham como hábito derrubar páginas de fã-clube, de artista, de páginas rivais, de pessoas que eles escolhiam como alvos. E esse processo aí que eles chamavam de derrubar página tinha como objetivo alcançar notoriedade. E além desse discurso, né, de ódio que eles têm aí em comum, eles têm um outro ponto em comum, a vaidade. Ele contou pra gente, o Cristiano Jorge dos Santos, que um desses 4 jovens, porque são todos jovens, né, entre 20 e 30 anos, que foram denunciados nesse caso da Maju, ele chegava a ter uma página de fãs, um fã-clube pra ele dentro dessa gangue. O que eu vejo é isso, é uma necessidade de aceitação por um grupo, né? E dentro dessa necessidade de aceitação por um grupo, uma vinculação com uma segunda necessidade, que é a necessidade de se sobressair aos demais. Ele tinha um fã-clube de garotas. As meninas mandavam foto dos seios, mandavam foto de nu, mandavam foto com o nome dele. Caramba. A colega que estava comigo ficou chocada quando ele escreveu. Disse, que é isso? Diz a Luísa Souto do Globo. Disse, como assim? Né? É isso. Ele tinha um fã-clube de garotas. Então, assim, essas gangues se organizam e a gente tem que ficar cuidando. Ele deixou um alerta que é super importante. Eu sei que aqui no nosso público da Jovem Pan tem muitas mães, né? Aqui, pais também. Porque são os adolescentes. Só nesse caso, Maju, 4 adolescentes estão aí ainda nos trâmites da Vara da Infância e Juventude, porque eles são coautores do crime, mas também vítimas de aliciamento. Os pais... E aí ele contou assim, a gente chegou na casa, o pai e a mãe disseram, como assim? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, a gente vai fazer uma busca. Como busca? Não, seu filho tá na internet falando isso. E, gente, isso é uma coisa assim, olhando os autos do processo que eu vi, é de embrulhar o estômago. E para eles é isso mesmo, é discurso de ódio. São 3 gangues principais que atuam.
super disseminadas em vários pontos do país e até fora dele, né? E que atuam coordenados. Não foi assim, sem querer, não. Eles estavam articulando isso há dias para agir dessa forma coordenada. Você pode ser vítima desses caras, eles podem hackear o seu perfil e usar isso tudo. E óbvio, né? Anonimato, porque é homem pra xingar, mas não pra dar cara, né? Sim, você sabe, estava falando sobre isso. Isso é um sintoma dessa segurança ilusória causada por uma acomodação dos pais, né? Que não acompanham o que os filhos estão fazendo nas redes. Que bom, meu filho não tá na rua, tá dentro de casa. E não conversam com ele, exatamente. É uma segurança ilusória. Meu filho ou minha filha, né? Que também fica mandando foto de fora pros haters. Exatamente. E aí, nessa pseudo-segurança, sabe que meu filho não está na rua, está em casa, mas está incorrendo em ações como essa aí, que a gente viu. Exatamente. Então fica atento. O moleque tá tempo demais no celular, tempo demais na internet. Tem alguma coisa, dá uma olhada, né? Conversar Monitora. é o mínimo, Esses né? grupos, ele contou pra gente, eles têm, por exemplo, dentro deles um esquema lá, esqueci agora a expressão, o nome da expressão, talvez o Dudu saiba, que eles trocam fotos, eles adoram trocar fotos de acidentes, cadáveres, sabe? Coisas trágicas, trocar ideias de racismo, de homofobia, de neonazismo. Então, são grupos realmente muito... É sério isso, gente, porque esse ódio, ele tá ali dentro das pessoas, quer dizer, eles estão se extravasando ali com um nickname e tal, mas tá existindo. E, claro, né, o anonimato é suposto nesse caso, tanto que estamos aí com 4 denunciados, vão ser presos, podem pegar de 7 a 20 anos de cadeia, porque se chega, viu? Pode demorar, mas se chega, gente. Vamos voltar aqui com mais uma notícia do mundo político. O presidente interino Michel Temer não vetará nenhum ponto relevante do projeto que barra a nomeação de políticos para a diretoria e conselho das estatais. Ô, Tonhali, quanto da nossa desgraça atual no momento que o Brasil vive politicamente se deve a ter no comando aí das empresas públicas, empresas importantíssimas, das mais importantes do país, gente à frente delas sem nenhuma capacidade técnica, sem nenhum conhecimento técnico. Olha, eu acho que indicação política, né? É um ponto muito contraditório. Vamos lembrar do seguinte, o Jânio Quadros falava, eu vim da vereança à presidência, ou seja, passou por todas as etapas políticas, mesmo assim renunciou. Vamos pegar a nêmesis disso, o contrário. Collor, que assume o país com 39 anos de idade, sem nenhuma experiência. Dilma, que assume o país sem nenhuma experiência de negociação. Não deram certo, nenhum dos 3. Um com experiência, 2 sem. Vamos pegar, então, o contrário disso também. O Henrique Meirelles, quando ele vai agora nomeado pelo Temer, a primeira proposta que ele colocou para o Temer foi o seguinte: eu gostaria que no Banco Central fosse assumido por funcionários de carreira. A exemplo que acontece no Fed americano. Bom, ele não conseguiu emplacar isso. Agora, qual seria a ideia se a gente colocasse pessoas que não fossem políticos à frente de diretorias de grandes empresas? Vamos pegar o maior epígono da Lava Jato, que é o Paulo Roberto da Costa, que na verdade foi o cara que primeiro caiu no Youssef. Ele foi o diretor de abastecimento entre 2004 e 2012. Agora, em outubro de 2016, ele vai ganhar o regime semiaberto. Ele foi o cara que deu os golpes bilionários junto com o Youssef nas usinas de Abreu de Lima e na Comperj. E ele é um engenheiro de carreira da Petrobras. Como foi o Jorge Zelada, que é o grande cara que não fez delação premiada e pode pegar todo o PMDB. Como foi aquele cidadão cubista, né? E eles são funcionários de carreira, mas na verdade eles também corromperam o esquema. Eu não vejo diferença entre você ter um político comandando uma autarquia ou um funcionário de carreira. O problema é, qual deles vai cair na mão dos corruptores? O Brasil mostra que todos vão cair. Então, eu acho que não tem solução para isso. A solução é aquilo que o embaixador americano falou aqui no Brasil, e tem que pedir desculpas para o Fernando Henrique, o Melvin Levitsky, quando ele falou a corrupção no Brasil é endêmica. Vai continuar assim. Vamos partir para a editoria internacional agora. Quero saber, Ellen, se essa corrida à Casa Branca vai virar um barraco generalizado. Vocês acham que é só aqui, né? Vocês acham que baixaria só na nossa Câmara, pelo né? Pelo ataque de ontem do Donald Trump a Hillary Clinton, dá pra gente imaginar que a barraqueira vai seguir em frente, né? Vai sim. Eu acho que o próximo bordão do Donald vai ser segura essa marimba, Mon Amour. Ele vai pegar a Inês Brasil e vai baixar. E mesmo com o cara que ele demitiu da campanha
campanha dele, né? O coordenador ele demitiu da campanha. o coordenador da campanha. Que era o cara que tinha a teoria de seguir nesse ataque, né, sistemático à opositora, né? Na verdade, assim, o que acontece? O Donald, ele tem uma relação de amor e ódio aí com a cúpula do Partido Republicano, porque o Partido Republicano entende que é um certo mico você ter um cara desses como o seu representante. Então ele tem esse certo rixa, mas ontem ele fez um aceno para essa cúpula, fazendo o quê? Atacando de frente Hillary Clinton, porque até então ele focava muitos ataques em imigrantes, né? Depois do atentado de Orlando, falando de muçulmanos. Agora não, ele foi pra Hillary. Ela e disse acusou o quê? Ele acusou a Hillary do quê? Eu vou abrir aspas, porque é tão horrível, gente. Então vamos lá, abrir aspas. Mentirosa de marca maior. Hillary jogou empregos no lixo, usou o cargo de chanceler para enriquecer e pode ser a pessoa mais corrupta de todos os tempos a concorrer a presidente. Foi isso. Ele disse que ela era uma corrupta. Claro, ele fez esse ataque dizendo que ela utilizou a Secretaria de Estado como um fundo de investimentos pessoal para poder enriquecer. E então a baixaria tá bem grande. Claro, a Hillary já tinha falado dele também e ele devolveu nesse nível, né, os ataques. Então ele devolveu nesse nível. Dizendo que tanto ela quanto o Bill Clinton usaram aí da máquina pública para poder enriquecer. Todo mundo sabe, gente, a Hillary e o Bill são famílias, uma família política dos Estados Unidos, né? Assim como tem Bush, que é outra família política dos Estados Unidos. Então são Kennedy. Os Kennedy. É uma elite política dos Estados Unidos, né? E aí ele fez essa acusação contra ela. Ele, com isso, deu um sinal de que a demissão do coordenador de campanha dele talvez possa fazer uma mudança na campanha no sentido de não focar mais tanto nessas populações e focar nela, né? Atacar diretamente Hillary Clinton, e aí vai virar aquele, assim, quinta A versus quinta C, vão ficar brigando aí nesse bate-boca. O nível não tá bom, não, da campanha. Se você acha que só tem baixaria por aqui, pelo menos pense o seguinte, lá também, primeiro mundo tem baixaria, tá rolando. ele que ganha muita grana dando balão nos acionistas dos cassinos dele lá, né? E, aliás, o partido ficou preocupado porque a campanha dele tem menos grana do que a da Hillary, porque é a grana dele, né? Ele não pediu a arrecadação. Mas a grana dele também é construída de uma forma, não se sabe. Em falência. É um bom momento para Hillary pedir respeito e acusá-lo de machismo. Seria uma bandeira republicana interessante. Seria ótimo, porque ela é uma mulher que representa muitas mulheres. Que ela é política profissional, né? É porque ela representa muitas mulheres. Ela é uma bandeira, sim, do feminismo. Seria ótimo ela poder mostrar que o desrespeito contra ela não é só contra ela, né? O desrespeito contra ela é contra todas as mulheres. Hillary, pega a ideia da gente aqui, vai em frente. É uma boa ideia, Hillary. Você nos representa. Vamos lá, continuando nos Estados Unidos agora, falando sobre a primeira-dama. A gente tá falando de figuras proeminentes da cultura e da política americana, mais especificamente. Eu quero saber o seguinte, quer dizer que Michelle Obama, Paulo, agora é a nova sensação do Snapchat. Você acredita, Ed? Essa terça-feira ela anunciou oficialmente essa entrada pro Snap. Ela tem mais fãs que você já. Não, ela tá bombando muito. Eu tô seguindo ela, tô assistindo todos os dias e sabe que ela tá fazendo profissional mesmo, sabe? Que ela usa sticker, ela faz vídeo, ela faz foto, ela brinca, ela faz selfie, ela usa os filtros, é demais. Os primeiros posts que ela fez, inclusive revelaram mais uma sacada pop, que ela vai participar do quadro Carpool Karaoke com o apresentador James Corden. Aí você fala, nossa, essa menina tá falando de um quadro que eu nunca ouvi na vida. Não, você deve ter visto os vídeos desse quadro da TV americana, porque é aquele em que o apresentador fica no carro e canta com as celebridades. Já teve Justin Bieber, já teve Adele, recentemente o Red Hot Chili Peppers e essa semana a Selena Gomez, que também foi super bonitinho. Então, Michelle Obama será ali do lado do James Corden, a parceira no carro. Eles vão cantar hits, a gente não sabe quais são ainda e não sabe também a data de exibição. Ela também tá usando o Snapchat, claro, para se aproximar dos jovens, Edgar, que usam muito essa rede social, não é? E é o seguinte, ela quer divulgar principalmente uma campanha que ela tem que se chama Let Girls Learn. Deixemos que as meninas aprendam.
É isso que ela quer. Sabe o que ela quer? Dar acesso à educação a 62 milhões de meninas e adolescentes em todo o mundo que não vão à escola. E ela tem feito os posts hoje, né, do seu métier como primeira-dama. Inclusive, eu dei uma espiadinha no Snap agora de manhã e sabe o que é que eu vi? Que ontem uma atriz que se chama Alexis Bledel, que faz a Rory da série Gilmore Girls, fez uma visita à Casa Branca e estava lá junto com a Michelle Obama. Então tá sendo muito legal assistir aos snaps da Michelle. Ela vai viajar o mundo com essa campanha dela e por isso criar o Snapchat foi uma boa estratégia para se aproximar dos jovens. Não esqueça também que a Casa Branca, White House, também tem Snap. Então, se você é curioso aí pra ver o que é que acontece por lá, é só você seguir. Todo mundo vai ser obrigado a ter Snapchat agora, então, é isso? É a do momento. Olha, eu não sei. Conseguir dar conta. Mas Como se é que a gente todo vai mundo viver? usar bem que nem a Michelle Obama usou, de uma forma leve, legal, mostrando essa vibe que ela traz, né? Antes eram as atividades físicas, agora é em favor das meninas para que todos tenham acesso a estudo. Eu não discordo, eu acho que é uma coisa muito mais legal do que ficar filmando o que é que a gente comeu, se foi tapioca, se foi sei lá o quê. Que é o que normalmente a gente faz, né? Nessa rede, é isso. Vamos lá, tem uma boa notícia continuando aqui no Morning Show. Chega ao noticiário científico a informação do super anticorpo desenvolvido pelo pesquisador brasileiro Michel Nussenzweig, que atua na área de imunologia da Universidade Rockefeller em Nova York. A eficácia dos estudos dele vem sendo mostradas nos testes com pacientes voluntários usuários do coquetel de drogas contra o vírus do HIV. Recentes publicações nas mais importantes revistas científicas revelam efeitos significativos no controle da doença pelos chamados superanticorpos neutralizadores. Esses superanticorpos foram produzidos a partir da clonagem de anticorpos de pessoas com uma resistência, com histórico de resistência maior ao vírus HIV. Os pacientes que receberam os superanticorpos em intervalos de 2 semanas tiveram uma demora de aproximadamente 10 semanas no retorno do vírus, comparados à média histórica de 2 semanas e meia nos pacientes tratados com o coquetel. A expectativa é que isso, num futuro próximo, substitua o coquetel, que mesmo sendo bom e barato, traz efeitos colaterais e não elimina a doença. Isso é mais um passo rumo à cura da AIDS. Perguntamos aqui no nosso WhatsApp, quem matou o PC Farias? Quem matou o PC Farias? Olha, aqui no Twitter tem cada teoria muito maravilhosa. Tem uma muito boa, olha assim, ó. Gente, PC Farias não morreu. Ele aproveitou a troca de pele para armar tudo e criar um pseudônimo. Gente. Eduardo Cunha. Aí tem gente falando assim, ó. Prefiro não opinar, é a Glória Pires. Tem muita gente mandando a Glória Pires. Bom, 20 anos da morte, 2 décadas da morte de PC Farias, uma morte toda envolvida aí em mistérios, não se sabe. Peritos dizem uma coisa, outros peritos dizem outros, laudos apontam para outro lado. Quer dizer, é uma lambança geral com relação a esse crime aí que até hoje não foi desvendado e que o Tonholi classifica assim como um crime perfeito, né, Tonholi? Sim, os jurados falam que foi duplo homicídio e a gente não tem o assassino. Não tem o assassino. Embora eu saiba quem é, mas não tô afim de arrumar problema na meia-idade. Você sabe quem é? Agora Arquivo confidencial. Ô, Tonholi, vamos dar esse furo no programa, cara. A gente vai para o noticiário do mundo. Não quero ser furado, velho. É, isso é um problema. Aliás, igual esse, Paulinha, que você falou aí que não tem assassino, não dá? Tem um que mandou pra gente aqui na Sonora. Vamos ouvir. Aqui é o Danilo de Itapetininga, São Paulo. No caso PC Farias, ninguém matou os dois. Não há assassino. A arma foi guiada por magia negra vinda da casa da Dinda. Adorei! De fora. E eu acho que quem matou o PC e a namorada foi o mordomo. Fala, galera do Morning, gente é o Ricardo aposta de São Paulo. Na verdade, isso aí é caso, cara, pro CSI, cara. Verdade. Porque o Brasil não vai descobrir quem foi. Não vai. Tem vida Tem que gringa. ser o CSI pra poder descobrir isso aí, porque tá complicado, isso aí não vai acabar nunca. Ah, você sabe, os caras são bons, né? Eles chegariam a esse, né? Precisa de esse laudo investigação oficial. criminal, FBI, tudo isso. As pessoas mandam vídeos também aqui pro Morning Show 9317, nosso WhatsApp, mandando mensagens de voz, mandando mensagens em vídeo e a gente coloca agora, vamos ver.
Bom dia, Morning Show. Meu nome é Cleiton Muniz, eu sou de Santo André, São Paulo. Tô aqui no meio do trânsito. Fala, Cleiton. E sobre o PC Farias, na minha opinião, quem matou ele foi ele mesmo. A partir do momento que a pessoa toma os seus caminhos tortuosos, a consequência é de dar uma bobagem lá na frente, né? A consequência é essa. Infelizmente, a maldade para si só. Não tome caminhos tortuosos, siga pelo caminho da paz e tudo irá bem. Namastê. Abraço a todos. Bom dia, Edgar. Te admiro, cara. Bom Tem dia. gente fina pra caramba. Valeu, Abraço. queridão. Aí. Gente, não faz vídeo. Direto da Romênia, tô morando aqui. Olha. E adoro vocês. Vocês Obrigado. alegram as minhas tardes, porque eu estou 6 horas na frente. E eu acho que quem matou PC Farias é justamente quem tá matando o Brasil, a corrupção. A corrupção matou o PC Farias e tá acabando com o nosso país. Beijo a todos. Amo vocês. Ah, querida, da Romênia, gente. Que máximo. Demais. Por favor. Ela assiste o Afternoon Show lá, né? Vocês podem parar de fazer vídeo dirigindo. Isso é muito perigoso, brasileiros. Não dá pra fazer vídeo que nem essa moça da Romênia parada, sem tá, entendeu? É bem perigoso Ele tava o negócio. parado no carro, não tava? Não, ele tava olhando pra gente dirigindo. Eu amo você, tá? Mas é bem perigoso, gente. Não faz isso, tá? Perigoso. Perigoso. Daqui a pouco a gente escuta mais umas sonoras, vê mais alguns vídeos aqui das pessoas mandando e dizendo pra gente, na opinião delas, quem matou o PC Farias, tá bom? Tem o Kit Morning Show pra ser sorteado entre os participantes ao final desta edição que tá rolando do Morning Show e que agora fala de viagem. Quem é que não quer viajar, né? As férias aí estão chegando. Não, mas não vou fazer nenhum merchandising, não. Vou conversar com a nossa parceira Cindy Wilk da To Go Travel, que tá aqui pra dar uma dica que contempla, né? Na verdade, a todos nós, Paulinha, vamos traçar aí um perfil, um estereótipo de cada um de nós. Você quer que eu trace, Vamos né? lá, vamos lá. Sabia. Que Você, eu seria o quê, por Ele exemplo? não quer ficar mal com ninguém. Além de um cara muito bacana, teu amigão. Cara maravilhoso, família, com 250 filhos. Você, uma mezzo hipster, uma mezzo bagaceirinha, que gosta de tratar de um assunto que todos nós sou eu, amamos. pé na lama, sem se sujar, é isso. O Tanholi, uma espécie de beatnik romântico. Está amando nesse momento. Tá amando. Né? Tá. É. O amor está no ar. A droga do amor agora acomete o nosso jornalista. Isso. E a Ellen é a nossa, o que é? A nossa anarquista, graças a Deus, da bancada. Intelectual ativista. E daí? Né? Bom, todos nós temos um perfil. E o Carlos Aros também. Vamos colocar o Carlos Aros nessa? Noia da tecnologia. Porque é o Noia da tecnologia que tem sempre todas as informações, super up-to-date, com tudo que acontece na tecnologia. A gente tá aqui então com a Cindy. Bom dia, Cindy. Bom dia, ouvinte. Será que dá pra eu encaixar uma pergunta assim, ó? Todo mundo vai pra São Francisco. Todo mundo que a gente falou aqui, a Paulinha, eu, Tanholi, a Ellen, o Aros. E o querido ouvinte que se identificou também com cada um desses personagens aqui. Pra onde a gente tem que ir? Pra onde deveríamos ir? Em se tratando de São Francisco. Vocês querem ir pra São Francisco, mas vocês não querem se encontrar lá. Cada um de vai preferência, pro lado. viu? Bom, de férias, né? Vamos dar um tempo. Vamos dar um tempo. Tá de bom, férias. vamos resolver isso. Então, Edgar e os 250 filhos vão dar um rolê no Pier 39 para ver os leões marinhos. Ah, que fofo! Muito legal. E ali perto tem o Exploratorium, que é um museu de ciência maravilhoso. Aliás, quem não quiser ir pro museu, dá até só ir pra lojinha do museu, que tem aquelas coisinhas tipo comida de astronauta, essas coisas legais. Esse Pier 39 é lá no Fisherman's Wharf, não é? Exatamente. Naquela região ali, naquela né? região, exatamente. Que é uma região muito legal. É turística, muito. né? Turistada, sim. Mas é muito bonito, é um lugar muito bonito. Você vê veleiros, barcos, os leões marinhos são uma atração mesmo. Os leões marinhos são realmente uma atração. Eu passei uma meia hora lá olhando, é muito legal. Eles ficam lá no sol, com aquela preguiça, aqueles dentões, né? Não, é ótimo, é legal, legal. Aí, gostei da minha. Vou levar a criançada. Ok, agora vamos lá, pra Ellen, né? Ali também, um pouco perto dos leões marinhos, um pouco mais para o norte, talvez, é Fort Mason, que é também na região da Marina. E ali tem um restaurante super legal que é o Greens, que é um dos vegetarianos orgânicos mais antigos do mundo. Eu acho isso super legal, super bacana. Pro brunch de domingo é ótimo. E aí dá pra você pedalar até a Golden Gate,
Olha, dá pra pegar a magrela e dar uma... Vai até o outro lado e voltar. Vai até Salsalito. Exatamente. E também tem outro lado que você vai gostar, que é Hay Street, em Hay Valley, que é assim, saindo da Alamo Square, você vai descendo ali em direção ao Octavia Boulevard, que é super legal aquela região, é tipo um entroncamento. Dá pra fazer protesto lá, só quero saber, porque eu sou ativista, que eu sou intelectual ativista, quero saber se a gente fazer uma festa, reunir com umas pessoas. Reunir uma galera ali. Mas Haight-Ashbury é paz e amor, né? Lá é mais. Não, mas é uma manifestação em pró paz mundial, assim, né? Boa, não, mas o Octavia era um minhocão, era tipo uma espécie de minhocão que eles derrubaram e virou uma praça, então acho que é interessante. Gostei. E aí, que mais? Aí vamos, pro Tonholi, né? City Lights. Livraria dos beatniks. Eu acho que é interessante. Pensei que você ia falar de Alcatraz. Eu tinha pensado nisso, mas eu acho que é uma boa. Tem um passeio de veleiro, Tonholi. Só de ida, o Ed leva eu para Alcatraz. Vamos lá, pode ser. Tem também a Moeba Records, que é uma loja de vinis incrível. Demais, hein? É maravilhosa, assim. Essa hora vocês podiam se encontrar, Edgar. A Moeba Records, né? Exato. E aí, que mais? Pro Carlos, que não tá aqui. Pro Aros, vamos ver. Vamos lá. Soma, South of Market Street, que é onde ficam as maiores empresas de tecnologia. Então tem o Airbnb, Pinterest, estão todas lá. E tem uma cervejaria super legal lá, que é Cellar Maker Brewing Company, que é super bacana. E você pode até levar o seu próprio vasilhame. Então você leva a sua garrafa e compra a cerveja de lá. Isso é super legal. Sensacional. E vamos lá, para a Paulinha. E eu, essa pessoa... Bagaceira, como que é? Meio hipster, meio bagaceira. Eu sou assim mesmo. Mission Dolores, que era o bairro latino e tal, e que virou... Vou adorar. E que virou o bairro mais hipster hoje de São Francisco. Então, assim, dar uma voltinha pela Valencia Street é muito legal. E tem, assim, várias coisinhas, tipo uns barzinhos com wine bar, só com vinhos californianos e tal. E tem lojinhas de brinquedo também, aqueles brinquedos para adulto, que são muito bacanas. Tem uma loja chamada Curiosities for Kids. Ela vai amar. Que não é só para kids, é para todo mundo. Tem outra, dos mesmos donos, que é a Paxton's Gate, que é de animais empalhados, esse tipo de... Taxidermia, excentricidades. Exatamente. É a minha cara isso. Penny Dreadful, um beijo pra essa série que acabou. E pode acabar a história no Dolores Park, que hoje eu acho que é assim, o parque mais libertário de São Francisco. É assim, é o lugar que mais resume esse espírito libertário. Vamos todos nos encontrar lá, então, né? Exatamente. Ou no Castro também, né? Podemos o Castro, aquele bairro gay de São Francisco. Poderíamos, já que a gente não vai se ver nas férias, a gente podia marcar uma reunião no Castro. Essa dica é legal, hein? Feliz. Essa dica é boa. O Bolsa vai? Eu vou. Aliás, posso levar um amigo que eu conheci. Um amigo que eu conheci esse dia, eu vou levar. Bairro colorido pra andar de mão dada, andar de bicicleta. Vai ser demais. Dica, florido, muito florido, pessoas alegres, pessoas de bem com a vida. É isso aí. Respeitam uns aos outros. Isso. Diplomacia. É isso aí. Olha, Cindy, é demais. Olha, São Francisco foi um dos lugares que eu conheci. Eu tive a feliz oportunidade de ter uma temporada lá. E realmente é diferente do restante dos Estados Unidos. A Califórnia, por si, já é diferente. Mas São Francisco tem um ar amigável, assim, que você não vê numa metrópole como Nova York, enfim, Chicago, outros lugares, né, com grandes cidades, grandes concentrações de população. E é uma cidade que está mudando muito agora, com toda essa onda tech ali, dessas empresas chegando ali. Então, acho que é um momento que muito, muito propício para visitar a cidade. Acho que tem que ir. Vamos todos logo. Boa. Vocês não vão se encontrar lá, não se preocupe. Bom, vamos lá. Você já falou... vamos lá para uma dica mais direta, objetiva. Aqui você falou de vários lugares legais, mas para não gastar muito, para melhor época do ano para ir, alguma coisa nesse sentido para ajudar o nosso ouvinte? Olha, eu acho que agora é uma época ótima, né? Porque começou o verão lá. E porque São Francisco é uma cidade fria, né? No inverno é super frio. Então, acho que agora é uma época super legal e tá todo mundo feliz. Toda hora é bom ir pra São Francisco. Sim, acho que não tem época. E opções de lugares baratos também sempre se encontram, né? Desde albergues até hotéis mais modestos. Claro. É uma cidade grande. Tem hotel pra todo mundo.
Boa. Aqui falando com a gente, Cindy Wilk, da To Go Travel, dando essa dica maravilhosa agora. A Paulinha ficou já... Tô economizando, né? vou comprar uns brinquedos inclinada de adulto. aí. Isso aí. E é isso. Aí mais dicas lá no blog, no togoblogs.com.br. Passem lá. Tá ótimo. Obrigado, viu, Cindy? Obrigada a você. Beijo pra você, boa Beijo. quinta-feira. Vamos pra redação da Jovem Pan. O assunto continua pipocando pra gente aqui. O Thiago Berrais tem aí informações sobre a Operação Custo Brasil, que é um desdobramento da Pichuleco, né? Da Lava Jato. Vamos lá, Berrais, quais são as novas? Oi, Edgar. Nesse momento, os procuradores, os delegados estão concedendo uma entrevista aqui em São Paulo, porque o centro dessa operação hoje é São Paulo. E é interessante porque nós já relatamos aqui que o ex-ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, foi preso. E a gente falava de uma fraude envolvendo o próprio ministério e empresas de comunicação, mas os integrantes dessa força-tarefa da polícia, eles estão detalhando que existia também uma outra fraude, uma fraude que ocorreu no gerenciamento e controle de crédito consignado para servidores públicos. A contratação de uma empresa para gerenciar os empréstimos foi feita com outros interesses. Para cada parcela que os servidores pagavam, existia o pagamento de R$1 para o serviço de gerenciamento e controle. Uma boa parte era desviada para agentes públicos e partícipes da organização criminosa. De acordo com o que disse agora há pouco o superintendente da Receita Federal, a fraude chegou a mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais a cada parcela desse empréstimo consignado. Os servidores ficavam, os agentes públicos ficavam com parte do recurso. Quem está falando nesse momento é o procurador da República, Andrei Borges de Mendonça. Um trecho aqui na Jovem Pan. Além dele, quem participa dessa entrevista é Rodrigo de Campos Costa, delegado regional de combate ao crime organizado, e também o superintendente adjunto da Receita Federal, Fábio Etchel. E nesse momento eles vão começar a responder as perguntas dos jornalistas. Será que vai sobrar para alguém, hein, Edgar? Será que vai sobrar para alguém? Acho que para todo mundo, né? Quem fez crédito consignado pode ser preso também. Olha, cada dia, né? Cada nova notícia, mais aí meia dúzia de agentes políticos, pessoas envolvidas em casos de corrupção, como bem disse a nossa ouvinte da Romênia, que participou aqui da programação, dizendo que quem matou o PC Farias, na verdade, foi a corrupção, né, sistêmica no sistema brasileiro político. Chamou a atenção esse caso que o Thiago Berrais falou aí do crédito consignado, porque esse esquema é um esquema que começou aqui no interior de São Paulo, também pelo PT, naquela região de Matão e companhia, em que criaram fundos de pensão e de créditos, né, para servidores públicos. Aí os servidores faziam esse depósito e uma hora, quando precisaram abrir esse fundo, o que viram? Não tinha nada. O servidor contribuía com uma parte, o município deveria depositar outra. O município nunca tinha depositado e o que foi depositado pelo servidor não estava lá. Tinha sido desviado pelo partido. Então foram as primeiras, isso já faz muitos anos, foram as primeiras condenações do PT nesse sentido. E agora, pelo que o Thiago vem nos relatando dessa coletiva da Polícia Federal, é um esquema semelhante que está ocorrendo. Quer dizer, se fazia um crédito consignado, que o dinheiro não ia para onde se pensava que ia. É o mesmo modus operandi aí. Ô, Edgar, e só pra gente fechar, o ex-ministro da Previdência e da Secretaria da Aviação Civil, Carlos Gabas, ele foi levado para prestar depoimento de forma de condução coercitiva, de forma espontânea, né? Mas de qualquer forma é o seguinte, ele era o motoqueiro que dava carona para Dilma Rousseff. Sim, o cara da moda, os rolês de moto por Brasília, né? É isso aí. Bom, a gente segue acompanhando essa entrevista, eles começam agora a responder as questões dos jornalistas, mas em síntese é o que eles estão apresentando nesse momento, nessa entrevista aqui na sede da Polícia Federal, no bairro da Lapa, em São Paulo. Edgar, até já. Ótimo, obrigado, Berrais, pelas informações aqui na Jovem Pan. Agora 11h22, horário de Brasília. Bom dia, pessoal do Morning Show. Dia! Oi. Bom, tá mais do que evidente que quem matou o PC Farias foi o Mike do Breaking Bad. Para não ter deixado rastro nenhum, esse trabalho só pode ter sido feito por ele. Bom, é pelo menos o que eu acho, né? Wagner de São José dos Campos. Obrigado. Criativos nossos ouvintes, né? Bom dia, galera do Morning, que é o Paulo, sou de São Paulo, capital. Então, na minha opinião aí, quem matou o PC Farias foi a Carminha com a ajuda do Max, em Avenida Brasil, porque eles mataram muitas pessoas e
deve estar incluso também mais esse crime. Beijo, adoro vocês, bom dia. Boa. Bom dia, galera. Aqui é Gustavo, de Arapongas, Paraná. Grande Gustavo. Minha opinião, quem matou o PC Farias Lá vem. foi Odete Reutemann. Mais um de novela aí, ó. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Valeu. O pessoal participando, né? Nossa enquete de hoje no WhatsApp 931-7009. Quem matou PC Farias? Olha, ouvintes, meus queridos, querem uma dica cultural? Uma dica gastronômica, imperdível, bacana? Então, ó, fica ligado aqui na gente, no nosso próximo papo. Aqui na ponta da linha com a gente, o empresário Rodrigo Ferraz, que é diretor do festival Fartura Gastronômica, ou Fartura Gastronomia. Né? Ele vai me corrigir agora para dizer qual é o título certo, que vai ser realizado esse final de semana no Jockey Club em São Paulo. Rodrigo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia, ouvintes. É Festival Fartura Gastronomia, Edgar. Fartura Gastronomia. Pronto. Tá feita a correção. O que a gente deve saber a respeito desse festival? Obviamente, muita comida boa, muita comida diferente. O que mais? Edgar, trata-se hoje dos maiores projetos da gastronomia brasileira, esse projeto Fartura. A gente está realizando esse evento em algumas cidades, que é Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte e a histórica cidade de Tiradentes. Minas, né? E a base do nosso projeto é uma viagem pelo Brasil, onde a gente pesquisa todos os elementos da cadeia produtiva da gastronomia brasileira. Em 5 anos, nós visitamos todo o Brasil, os 26 estados, mais o Distrito Federal, percorremos aí quase 70 mil quilômetros e registramos isso em vídeo e foto. Que interessante, desde o processamento, do plantio, né, do produtor, ali, da produção do alimento, processamento Exatamente. Até a chegada na mesa? É isso aí. Vai literalmente do campo ao prato. Que interessante. E aí, com esse conteúdo todo, a gente leva essa pesquisa para os eventos. Ou seja, um cara que a gente pesquisou lá no Amapá, como a Solange Batista, ela faz uma farofa de tartaruga. A gente pega essa cozinheira e leva para os nossos eventos. E aí, recentemente, em março desse ano, de 2016, nós acabamos de mapear o Brasil inteiro. E aí, com essa base de informações, e por São Paulo ser a capital da gastronomia em termos de pluralidade, né? Aqui em São Paulo você tem comida árabe, alemã, francesa, italiana, como também várias gastronomias do Brasil. Então, pela primeira vez em São Paulo vai acontecer a reunião de chefes e produtores dos 27 estados, dos 26 estados mais Distrito Federal. Sei. E vão poder ter oportunidade, o Paulista então vai ter oportunidade lá no Jockey nesse final de semana de experimentar desde uma rã que é criada lá em Rondônia até um belo churrasco gaúcho. Você sabe, Rodrigo, que a Paulinha que ela gosta de uma comida exótica. Você falou um pouco da farofa aí de tartaruga. Fiquei bem intrigada. Aham, tal. Mas o que Paulinha poderia gostar nesse cardápio, nessa sessão de exóticos? Na seção de exóticos, exóticos para nós aqui do Sudeste, mas para o Norte, por exemplo, é extremamente normal você comer o tacacá, que é o caldo de tucupi, servido com goma de tapioca, camarão seco e jambu. Que amortece a boca, não é? Exatamente. Mas você também tem lá do Pará, lá da Ilha do Combu, o brigadeiro de cacau. Você tem no Amazonas o cogumelo da Amazônia. Você tem de Minas Gerais o Fred Trindade, que é um grande cozinheiro lá de Belo Horizonte, fazendo um arroz de leitão. Aqui de São Paulo, você tem a chefe Morena Leite fazendo churro de tapioca. Você tem aqui a famosa coxinha do Bar Veloso. Sei. Então, você tem aqui, o paulista vai poder experimentar não somente coisas diferentes, mas coisas daqui de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio, Espírito Santo, enfim. Sacanagem. Vai ser uma verdadeira festa gastronômica. Sacanagem que você está fazendo com a gente. Tudo com água na boca aqui, ó. Já está chegando a hora do almoço. Você falando toda... Quer dizer, até da hora do almoço deu uma fominha. As pessoas vão poder se esbaldar e se deliciar nesse festival. Nossa, imagino que você sai ali, né, uns quilinhos a mais, com certeza, né? Rodrigo, vamos lá. Olha, o festival acontece... Fartura Gastronomia acontece em São Paulo, no Jockey Club.
Fica aqui na Avenida Lineu de Paula Machado, 1263, na Cidade Jardim, aqui, um bairro conhecido de São Paulo. Nos dias 25 e 26, é isso? Quais são os horários? 25 e 26 de junho, sábado e domingo, começa a partir de meio-dia. No sábado vai até às 10 horas da noite e no domingo até às 20 horas. Paga para entrar, Rodrigo? Você paga R$20 a inteira, meia R$10. Isso dá direito a vários cursos, palestras, degustações. E você também, a gente acredita que gastronomia é cultura e cultura é gastronomia. Sim. Então a gente sempre coloca junto com o evento atrações musicais e artísticas. Nossa, deve então vão ter vários shows gratuitos durante o festival, exatamente para celebrar a gastronomia, para vir sentar à mesa. Que maravilha, olha, um ambiente com certeza muito bacana, muito interessante de celebração, né? Onde as pessoas se reúnem para falar de coisas alegres, coisas legais, tomar um bom vinho, tomar uma boa bebida, apreciar uma boa comida. Legal, parabéns pela iniciativa e mais interessante ainda agora, não sabia, que é um festival itinerante, como você disse, passou por vários locais do Brasil já, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, Edgar, a gente está atuando há 19 anos nesse setor, através do Festival de Gastronomia de Tiradentes, e a gente já levou quase 500 mil pessoas nos nossos eventos. Então, realmente, é uma coisa muito legal que está chegando aqui em São Paulo. Maravilha. Obrigado. Rodrigo Ferraz conversando com a gente, ele que é diretor do Festival Fartura Gastronomia, que acontece em São Paulo durante esse final de semana. Tá todo mundo convidado a comer coisas gostosas, apetitosas nesse festival. Obrigado, Rodrigo. Um abraço para você. Um abraço a todos. Até já, olha aí. Que dica bacana, hein? Agora vamos fechar o programa aqui, não poderíamos deixar de falar disso, Vinícius. Quer dizer que tem o ator do filme Rock... Você lembra do Ivan Drago, Edgar? Era o oponente dele, não era? É, um dos grandes vilões da saga aí do Rock, né? Ele mandou recado aqui pro Brasil, pra alguém especial? Mandou. Ele é o Dolph Lundgren, né? E ele vai apresentar este ano o Space Awards 2016, que é uma premiação exclusiva do canal Space para os filmes de ação que contém algumas categorias, Edgar, bem curiosas, como melhor pedido de misericórdia, melhor destruição de imóveis durante uma luta, melhor explosão de tubarão e por aí vai, viu? E aí, para divulgar o evento, ele gravou vídeos para várias regiões do mundo. Aqui para o Brasil, ele convidou uma pessoa em especial. Sabe quem, Edgar? Glória Pires. Vamos ouvir? Hey, Gloria Pires. You better watch all the nominated movies and make good comments about this award show. Olha. I'll be watching you. Com esse convite aí, eu não recusaria não, hein? Timou ela a assistir melhor todos você assistir todos os filmes, comentar todos os filmes, claro, fazendo uma analogia aí aos comentários da Glória Pires no Oscar este ano, que ficou muito famoso, né? Ela que falou que não assistiu alguns, que preferia não comentar outros. Então foi bem legal essa ação aí do canal Space com o ator que interpretou o Ivan Drago no filme Rock 4. Boa, bom, assim a gente vai fechando o programa de hoje. Aqui o ganhador do nosso kit com a caneca e a camiseta do Morning Show, o Cleiton é de Santo André, aqui no ABC Paulista, mandou um vídeo pra gente, né? Levou uma bronca da Paulinha, mandou um vídeo pra gente, disse que, na verdade, o PC mesmo que se matou pelos erros que ele cometeu no passado e tal. É aquela coisa ação e reação. Foi uma mensagem até com um lado meio espiritualista, né? Assim carminha a humanidade. Assim carminha a humanidade. Acabamos, viu? O programa fica por aqui. Foi muito bom mais uma vez. Tchau. Amanhã tem mais. Um beijo, Paulinha. Tchau. Beijo, Ellen. Beijo. Falou, Tonioli. Foi hoje. Até amanhã. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.